pessoas passam a vida, Tocho, e você já deve ter escutado muito isso também, no modo, não foi minha intenção. Nossa, desculpa, não foi minha intenção, não tive a intenção de fazer isso. Não seja intencional, tenha a intenção de fazer as coisas. Só que para isso você precisa ter consciência, ter autoconhecimento, autoconsciência, para que essa intencionalidade ela aconteça na tua vida. E aí, a partir do momento que isso acontece, você começa a levar as suas conexões para lugares extraordinários. Esse é o sucesso consciente. É o sucesso consciente. Olá, amigos e amigas do Clube da Transformação. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast Sucesso Consciente, transmitido aqui diretamente da nossa sede do Clube da Transformação aqui em Moema. E hoje eu estou tendo a alegria de receber aqui minha querida amiga Suzana Oliveira, que eu chamo ela de Su. E estou muito feliz de estar aqui, porque eu vou falar de um tema que eu amo, né, que tem a ver com a liderança consciente. E nós vamos misturar isso aqui com a espiritualidade, com vida e carreira, com como aproveitar essas oportunidades. E eu estou feliz demais de te receber aqui, querida. Obrigada, Tocho, meu amigo. Eu estou muito, muito feliz de estar aqui com você, poder compartilhar, poder aprender também. Agradeço muito o espaço. Ai, que coisa boa, querida. Eu queria aproveitar aqui e já honrar, né, que a gente se conheceu na comunidade do OPC. Sim. A gente fez o OPC juntos? Não, Sim, né? fizemos, O mesmo o OPC, 5, né? O 5. O 5, é verdade, que é tanta gente, né? E aí depois a gente vai se encontrando todo mundo junto, né? Exatamente. E eu vi o Thiago veio aqui também. Sim. E vão vir outros OPCeres aqui também. Os OPCeres, exatamente. Então, o OPC, para quem não conhece, né, é um retiro maravilhoso só para líderes, né, de consciência, de autoconsciência, né, que é liderado aí pelo Murilo Gun, pela Dani Gun e pelo Dani Black, e por toda uma equipe, assim, um dream team maravilhoso, né, que depois a gente tem a oportunidade de fazer parte da comunidade, né, do OPC, e dentro dessa comunidade a gente compartilha ali nas nossas vulnerabilidades, a gente compartilha oportunidades, e dentro disso a gente vai fazendo transformações também na nossa vida, né? E você recentemente passou por uma transformação, né? Está passando, e eu simplesmente amei, né? Eu não vi o site ainda, a página que você fez, mas só que você me mostrou que você está fazendo agora um programa de aceleração estratégica para líderes em primeira linha, unindo resultado, consciência, inteligência artificial e impacto real. E eu queria começar por ali, eu senti de começar por isso, né? Como é que eu uno resultado, consciência, inteligência artificial e impacto real? É possível isso tudo num programa só? É possível, Tocho. Enfim, vou voltar só um pouquinho para a gente, né, cair na New Human agora. Eu tenho 24 anos de mercado corporativo, 22, né? Porque os últimos 2 eu tive uma jornada empreendendo. E ao longo da minha carreira, eu comecei muito cedo, comecei com 16 anos. Eu tive a oportunidade de presenciar e vivenciar muitas coisas, né? E aí fiz uma escolha para ir para a liderança, depois a gente pode aprofundar um pouco mais nisso. E cada vez mais eu fui entendendo quais são os ingredientes para uma liderança integral, né? Porque o primeiro momento eu falo, eu vou ser líder, vou liderar, sempre pensa em, vou mandar, né? Vou ter um poder, vou ter um time. Mas o que isso na prática significa, né? O que você vai enfrentar ao longo dessa tua jornada? Se ela for longa, vamos esperar assim. E como você se prepara para isso? Porque tem coisas que só a experiência traz, né? Então, eu fiz um movimento de soltura, né, da minha jornada empreendedora, faz pouco tempo também, a gente pode aprofundar nela. E eu pensei, falei, gente, o que eu sei? Conversei com algumas pessoas, conversei muito com as pessoas que a gente tem na Despertar, né, no OPC, que também mudou a minha perspectiva de trabalho, de vida, assim, num nível absurdo, assim. Nem eu estava esperando que ia acontecer tanta mudança comigo na minha perspectiva, como conhecer as pessoas da comunidade. É engraçado, assim, né? Foi transformador para mim. E aí, um dos feedbacks que eu tive, e aí eu fui pegando, né, assim, um deles foi, Suzana, junta tudo que você sabe de melhor. Junta tudo que você gosta, que você sabe de melhor. Eu falei, tá, e quando vem pra agência, a gente dá aquela questionadinha, né? Fala assim, mas o que eu sou boa, né? O que eu sou muito boa? Aí eu falei, bom, o que eu gosto muito de fazer? Eu gosto muito de formar novos líderes. Adoro. Isso, se eu pudesse passar a vida inteira fazendo isso, eu faria.
O que eu sou muito boa também? Eu fui juntando tudo que eu sou muito boa, tudo que eu gosto muito de fazer, e saiu isso. Tocho, assim, saiu um mundo de coisas, um mundo de tópicos. Eu coloquei o programa em 7 tópicos, na verdade são 9 entregas, tem 9 pilares, para essa liderança integral, e algumas delas são isso que você trouxe, né? Então a gente juntar resultado, impacto real, né, na vida das pessoas, porque liderança você tem um impacto direto na vida das pessoas. Inteligência artificial, como é que a gente traz, né, a questão da inteligência artificial, que foi a minha última jornada, né, empreendedora, foi cofundar uma empresa de inteligência artificial. Então, como é que a gente junta tudo isso no papel da liderança para impactar a vida das pessoas? E por que eu escolhi essa liderança de primeiro nível como nicho principal? Porque é a liderança que mais sofre por falta de conhecimento, tem um impacto muito grande na mudança, impacta a vida de muitas pessoas, é a camada que mais tem liderados diretos em quantidade, e é que está menos preparada, né? Então, eu fiz uma pesquisa para poder embasar a questão do projeto. 60% dos líderes nessa camada desengajam em até 2 anos nessa posição. Então, o impacto dos motivos, né, o motivador principal é falta de preparo. E o impacto que isso tem na indústria, né, no mundo inteiro, é gigantesco. Então, eu pensei, como é que eu consigo ajudar, né, as pessoas nesse nível a terem uma carreira mais longa na liderança, serem líderes conscientes, que tenham resultados positivos na carreira das pessoas, na carreira e na vida das pessoas, né? Porque não tem como separar. Então, essa foi a minha intenção quando eu montei a New Human Leadership é o nome do projeto. Maravilhoso, e esse nome é maravilhoso mesmo, acho que combina super com esse momento, né? A gente está vivendo esse momento aí de criar uma nova humanidade, né, de mudar, né, a maneira que a gente enxerga nossas relações, nosso planeta, né? E aí eu vejo que tudo isso realmente está misturado, né? A inteligência artificial tem esse impacto. E outra coisa que eu vejo é que hoje tem muitas pessoas que não querem ser líderes, né? Antigamente, nossa, o cara queria ser chefe, ele queria ser gerente, porque ser gerente significava ter uma sala grande, com um frigobar só dele, entendeu? Com uma secretária só para ele. Então, uma vaga melhor na garagem. E hoje, muitas vezes, o significado para as novas gerações de líder, através dos líderes que eles tiveram, é ter mais pressão, mais trabalho, mais estresse. A pessoa fala, não quero isso para mim. Prefiro ficar aqui na minha função aqui, eu não gosto dessa questão de ser líder, né? E aí, quando você fala dessa liderança de primeiro nível, né? Você está falando de líderes que são líderes pela primeira vez, ou você está falando de líderes que estão ali diretamente com a linha de frente, ou são os dois? Como é que é isso? Os dois. Eu pensei nos dois, Tocho. Eu pensei quem está começando agora e quer se preparar, porque a gente tem muito conteúdo acadêmico para essa preparação de líderes, né? Mas não tem de vivência, assim, de experiência. O conteúdo que você vê numa universidade, ele vai pincelar ali o que você possivelmente pode entender de métricas, né, KPIs, resultado, mas ele falar para você sobre gestão de energia sob pressão, você não vai ver isso num conteúdo acadêmico, né? Inteligência social, talvez ver um pouco. Gestão de ego, não vai ter um conteúdo acadêmico. Então, não tem essa experiência. Então, para quem quer se preparar, também é uma ótima oportunidade de participar do programa. E para quem está nessa primeira camada, que pode estar estagnado numa posição, você mudar de uma posição de gestão de primeiro nível para uma de segundo nível demora 5 anos, em média. É muito tempo. Porque a falta de preparo te deixa ali num cenário de tentativa e erro que você só vai ser bem-sucedido com muito tempo de operação. Não quer dizer que foi muito bem executado nesse período. Então, demora-se muito. Então, eu tenho posições em organizações que você é um diretor, mas você está nessa camada operacional de gestão, com individual contributor reportando direto. Então, é para isso. É quem está nessa camada de primeiro nível de gestão. Quem quer começar e quem está nessa camada também. Você sabe que uma vez eu fazia um programa para General Motors, né, muitos anos atrás, que era uma grande transformação. E eu escutando você falar aqui, né, que você juntou aquilo que você faz de melhor. E eu estou exatamente nesse processo de revisitar isso, né? Porque quando eu me perguntei o que eu faço de melhor alguns anos atrás, eu falei, transformação. É isso que eu sei fazer. Eu sei pegar uma coisa, né, que já está boa e deixar ela melhor ainda, de uma maneira leve, humanizada e tudo mais. Outra coisa que eu sei fazer, facilitar.
eu sei facilitar grupos, eu sei conectar, eu sei ligar os pontos, né? Eu gosto de ligar os pontos que às vezes ninguém liga, né? O que tem a ver o atendimento ao cliente com Tantra? Tudo. Se você não tiver presença, não tiver ali, né? Não tiver prazer absoluto, assim, verdadeiro, genuíno, não vai acontecer, né? Então, o que tem a ver a respiração com a gestão? Tudo. Né? Se você não parar para respirar, como é que você vai tomar boas decisões? Exato. Né? Então, só que, você imagina que há 20 anos atrás, quando eu falava disso, as pessoas me olhavam assim e me achavam um ser estranho, né? Aí hoje eu brinco que continuo me achando estranho, mas eu virei um estranho necessário agora, entendeu? Então, eu me lembro que uma vez a gente tinha um programa na General Motors que a gente implementou, que era de colocar o mecânico para atender direto o cliente. E era uma grande transformação, uma mudança de paradigma. Porque o mecânico acreditava, tinha crença de que ele não sabia falar com as pessoas, de que ele não era um cara preparado, né? E ele não servia para atender pessoas. Ela é um cara que sujo de graxa ali que servia para atender carro. Isso não era verdade. Entende? Então, assim, as pessoas que pensavam assim, primeiro, nem conheciam aqueles mecânicos. Então, a partir do momento que eu fui para a linha de frente ali, conhecer os mecânicos, conhecer os líderes, conhecer as pessoas que trabalhavam com eles, conheci pessoas maravilhosas. E eu vi que ali tinham seres humanos que sabiam falar melhor do que o consultor técnico que atendia o cliente antes. Porque ele estava falando de uma coisa que ele dominava. Segunda coisa, pessoas que tinham famílias lindas, que estavam ali, que tinham sonhos e que podiam realizar. E aí, uma vez, quando a gente começou o programa, e o programa começou a dar certo, né? Porque ele foi muito questionado no começo, depois ele foi exportado para vários países, e aí eu trouxe pessoas do Chile para visitar aqui o Brasil. E aí, na hora que estava numa concessionária, uma pessoa perguntou, um gerente da concessionária perguntou. Falou, nossa, eu imagino que vocês devem ter trocado muito mecânico, né? Porque deve ter tido muito mecânico que não se adaptou, né? Porque, assim, poxa, tá preparado para lidar com um cliente não é uma coisa fácil. Aí eu respirei isso e falei para ele assim, falei, amigo, graças por sua pergunta, muito obrigado, graças. Né? Muitas graças. Posso ser sincero com você? Aí ele falou, pode. Eu falei, como nós estamos num grupo de gerentes aqui, eu vou me permitir ser bem sincero. Na verdade, gente, a gente trocou mais gerentes do que mecânicos. Porque a nossa dificuldade maior não foi fazer o mecânico atender o cliente, foi fazer o gerente, que estava há 20 anos ali gerenciando de um jeito uma operação que já estava obsoleta, aceitar essa mudança, essa transformação e conseguir liderar de um outro lugar diferente. E entender que aquele ser humano ali precisava de uma oportunidade e precisava ser trabalhado. Né? Então, eu me lembrei muito disso aqui quando você compartilhou dessa liderança. E eu vejo que... Por que é um desafio para o líder? Porque ele recebe pressão de todos os lados, todos os lados. De baixo, de cima, do cliente, do lado. E esse nível é o que mais recebe, né? Ele só tem pressão e é isso. Você sai de uma posição onde você trabalhava com pares, agora você vai ter que liderar os seus pares. Como é que você vai se comunicar com ele? De que lugar, né? Isso que você trouxe, Tocho, olha, eu acho que isso que você trouxe é um impacto que pode acontecer se a gente não cria o desejo nas pessoas em serem líderes. Você tem pessoas que estão há 20 anos numa liderança obsoleta. Porque ninguém vai querer... Esse agente de transformação, de mudança, ele precisa existir. Porque senão a gente não cria esse desejo de ter líderes novos e a coisa tende a ficar estagnada. Olha o impacto que... Esse é um número que eu não tenho ainda, mas eu vou fazer questão de trazer. Se a gente parar de ter líderes novos agora, o que será que vai acontecer daqui a 10, 15 anos? Eu não sei, mas eu vou atrás desse número, porque deve ter um número para isso. Inovação, né? O que vai acontecer na parte de inovação, de produção? Então, é uma preocupação muito grande, genuína que eu tenho. Assim, como, além disso, além de trabalhar esses líderes que já querem, como é que a gente cria o desejo para novos líderes também entrarem nessa jornada? Eu vi um post, não vou citar, no LinkedIn, onde tinha uma pessoa que ele falava assim, até publiquei isso, eu era o líder mais odiado da sala e não ligava para isso. Ele usou um palavrão, não vou falar. E não ligava para isso. Assim, líder não, né? Você poderia ser um bom gestor de negócio, um bom empreendedor, mas um líder, não. E olha que desejo que você cria, né, no outro. Quem se conecta com esse ponto, né, de gerar medo? Eu sou odiado mesmo e tá tudo bem, não sei o quê. Cara, que conexão ruim, né?
Como é que a gente traz, como é que cria um desejo, um cara desse com o tamanho da proporção da voz dele, porque é uma pessoa famosa, como é que ele vai gerar desejo em outras pessoas serem líderes? A pessoa que vai olhar, essa geração nova vai olhar e vai falar assim, ué, gente, mas para que eu quero isso? Né? Para que eu quero ter medo de passar na sala do meu líder? Para que eu quero... Eu fui criada assim no mundo corporativo, né, para ter medo, essa coisa do medo, respeito. É que eu sempre naveguei muito bem, assim, na parte de inteligência social, eu sempre fui muito bem também. Mas era isso, as pessoas ficavam apavoradas, com medo, né, passava mal, nossa, de ansiedade. Para quê? Para quê? Não tem jeito mais inteligente de motivar todo mundo para um lugar? Precisa ser assim? Eu comecei minha carreira assim, Tocha, minha carreira de liderança, eu achei que isso era certo. Então, eu confesso que eu sei o prazer que isso te dá, tá? De você ter esse, sabe? Sabe quando passa assim o cheirinho de você falar assim, nossa, isso aqui deve ser muito bom, né? Cara, mas não é. Então, assim, ainda bem que eu tive essa consciência de falar, não é por aqui que eu quero ir. Eu quero ser um agente de mudança positiva. Eu não vou por esse caminho. E é isso. Aí você tem que ter essa consciência de criar caminhos novos. Que eu acho que um dos papéis do líder é esse, né? Criar novas realidades. Eu como líder, eu prefiro muito mais empoderar as pessoas do que eu exercer o meu poder. Exato. Para comandar e controlar e tudo isso, né? Mas eu vejo hoje, tem muitos gurus aí na internet que até hoje defendem o esforço, defende, né, que tem que ser senador mesmo, que tem que ser isso. Mas eu acredito que nós estamos elevando o nível de consciência, né? Já temos muitos líderes conscientes hoje, pessoas conscientes. E eu acredito que a gente está num ótimo caminho e fico muito feliz, querido, de você se posicionar aí, né? Como essa facilitadora, essa mentora, essa treinadora. Conte com o meu apoio aqui, com o Clube da Transformação. Esse canal vai estar sempre aberto para você, porque o que eu quero aqui é expandir, né? E conectar, porque o meu papel aqui agora é o quê? Eu estou conectando no ecossistema único todas as pessoas, produtos, metodologias, ferramentas que geram transformação pessoal, organizacional e planetária. Porque eu descobri que eu estou trabalhando pelo planeta também. Ótimo, é isso. Se a gente quer ter um planeta melhor, a gente precisa ter pessoas e empresas melhores. E como que eu vou ter pessoas e empresas melhores se eu não tenho líderes melhores, né? E mais conscientes também. Mas eu queria tocar num tema, que é o tema aí do momento, aí, que é a inteligência artificial, né? Vamos lá. Como que você poderia trazer pra gente aqui? E eu queria relacionar isso com outro tema, que é essa parte de jornada de vida e carreira, né? Como é que você acredita que a inteligência artificial já está impactando e vai impactar aí essa jornada de vida e carreira das pessoas? E o que é mito, ilusão? O que você acha que... Como é que você enxerga tudo isso aí? Vamos lá, eu vou compartilhar muito também do que eu ouvi, né, dos clientes e das pessoas nesse momento de inteligência artificial. Aí eu vou voltar um pouquinho. Eu gosto de embasar a resposta. Porque adoro dar o contexto também. Dar o contexto, né? Então... Eu costumo brincar, só que a pessoa entra comigo numa reunião com uma pergunta e sai com 5. Mas ela sai melhor do que ela entrou, entendeu? Isso é ótimo, né? Eu gosto de embasar também. A inteligência artificial generativa, que é o que deu o boom, né, do momento, a inteligência artificial a gente tem de 1950, o Turing que trouxe, né, o McCarthy que é o pai da inteligência artificial, mas o Turing que fez aquela máquina, o Enigma, de decodificar as mensagens na Segunda Guerra. Tem até um filme que fala sobre isso, O Jogo da Imitação, não sei se você já viu. Não. É muito legal esse filme também. Era um tipo de inteligência artificial, um robô, né, que fazia a decodificação das mensagens da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Então, já tem há muito tempo, né? Tem várias referências de filme também em relação à inteligência artificial. Tinha os Jetsons, né? Que tinha a Rose, que era um robô. Então, isso já existe há muito tempo. O que deu esse boom foi a inteligência artificial generativa, que ela tem o poder de gerar, né? Ela tem a capacidade de gerar novos outputs a partir dos inputs que ela tem. Tá? E aí ela é conversacional, ela é auditiva, e aí veio essa coisa do o mito número 1, a inteligência artificial vai roubar o meu lugar, né? Porque ela tem capacidade de, por você, trabalhar questões que são repetitivas, né? E eu sempre falo, gente, olha que presente, olha que, cara, que delícia viver nessa época. Por quê? Tudo que eu não vou aprender mais nada, trabalho repetitivo, que o meu cérebro vai derreter, eu não preciso mais fazer. Eu posso delegar para a inteligência artificial.
E olha que delícia, se eu não preciso mais ocupar meu tempo com isso, com coisas que eu não vou aprender absolutamente mais nada, o que eu vou criar de novo? Isso vai levar ao nível, se todo mundo souber aproveitar, isso vai levar ao nível da consciência, da inteligência, da humanidade para outro patamar, Tocho. Porque vai ter tempo para isso. E por necessidade, você vai aprender coisas novas. Mas é o papel do líder pavimentar esse caminho e prover espaço para que isso aconteça. E aí tem uma discussão, um outro mito que sempre foi trazido também, aí aplicando isso, né, para o corporativo e tudo mais. Então vou demitir. Vou substituir. Ai, que ótimo. Então, já que não tem, no Tocho não precisa mais preencher planilha, eu vou demitir o Tocho. Será que mesmo vale a pena? Né? Você pode ter ali uma redução de custo num curto prazo, mas e se eu, como líder, ensinar o Tocho a produzir 20% mais do que ele produzia numa tarefa que realmente vai trazer resultado para a empresa ou para a posição dele? Quanto que eu vou ganhar mantendo o Tocho aqui por mais 10 anos, produzindo 20% mais em cima da minha receita? Será que valeu a pena eu ter demitido o Tocho? Ou é preguiça minha de não abrir um novo espaço para ele aprender coisas novas? Então, olha só quanta coisa genial que vem disso. Então, eu escutei muito isso, Tocho. E aí foi muito bacana poder participar desse momento para poder desmistificar tudo isso e ir atrás de respostas para que pudesse dar espaço para isso. Hoje, as pessoas correlacionam muito a inteligência artificial generativa com o ChatGPT, né? Do OpenAI, que é o conversacional, e ele vai ali. É perfeito, maravilhoso. Eu acho que você ter essa interação com o ChatGPT é sempre valiosa, né? Mas ela é uma ferramenta de apoio, né? O que você vai fazer de novo com esse tempo? O que você vai criar de novo? Isso me deu a possibilidade de montar New Human em 20 dias. Me deu a possibilidade de montar a empresa junto com a minha cofundadora. Em 45 dias, a gente já tinha um MVP, né? Então, isso acelera muito o processo de criação de coisas novas e maravilhosas, mas você tem que aproveitar esse caminho para poder aplicar também. Na liderança, eu acho que tem essa questão, né, de você abrir novos caminhos e proporcionar para o time novas atividades ou novas coisas que podem ser feitas, né, com conhecimentos novos também. E eu acho que também tem muita questão da hiperpersonalização da gestão. Você aplicar como ferramenta de apoio para hiperpersonalizar a tua gestão. Será que você sabe realmente que se as pessoas estão no lugar certo, com as capacidades corretas, trabalhando o que elas têm de melhor? Exatamente no detalhe. Cara, eu acho que para o cérebro humano é impossível você conhecer cada um de uma forma tão profunda e aplicar as capabilities deles nos lugares corretos. Então, eu também uso muito como ferramenta de apoio, assim, para hiperpersonalizar a gestão num detalhe assim, minucioso, que vai colocar todo mundo no lugar correto, com a atividade correta e deixar tudo muito harmonioso também. Então, tem várias aplicabilidades, assim. E aí também tem um framework que eu montei, que é para tomada de decisão na utilização de projetos, né, de inteligência artificial, porque a liderança toma uma pressão absurda hoje também para implementar alguma coisa, né, de IA nas empresas. E eu sempre pergunto, porque dá para fazer muita coisa, Tocho, com inteligência, dá para automatizar muita coisa, dá para fazer muita integração, e realmente tem cenários que assim chegam a substituir posições. Mas eu sempre pergunto, o que vai gerar o teu ponteiro mais rápido? Seja de receita, aumento de receita, ou de eficiência operacional na tua empresa. E aí começa por aí, vai dissecando. Mas eu escutei muita coisa. Eu acho que esse tema aí tem muita coisa pela frente ainda, né? E à medida que você foi falando, eu fui me lembrando aí desse case, né? Que chamava Atendimento Premium, depois virou o Serviço Chevrolet. E era a mesma coisa. Falou assim, mas o consultor técnico vai deixar de existir a função. Mas eu tenho que demitir meu consultor? Eu falei, não necessariamente, né? Agora, o que eu sempre falei? Para uma pessoa muito boa, para uma pessoa excelente, sempre vai ter um lugar. Sempre. Então, consultores técnicos, por exemplo, que atendiam clientes, viraram vendedores. Tem outros que me criticaram, que vieram me agradecer depois, né? Eu conheci uma pessoa que era operadora, né, de uma concessionária, estava ali trabalhando no telemarketing, ali, televendas, na parte de oficina, e eu falei para ela, você tem perfil para ir para a área de vendas, para mudar isso. E aí ela foi, e hoje é uma diretora da concessionária.
Olha que né? Eu maravilhoso. acabei de encontrar isso agora nos 10 anos lá no Ser Nissan e foi isso que aconteceu. Ou seja, a pessoa precisa ter uma oportunidade ali, né? Que é um outro tema que a gente vai trazer aqui, de como aproveitar essas oportunidades. Então eu vejo que se a gente tem um pensamento de escassez, de que vai acabar e tudo mais, ok, pode ser que uma função de uma pessoa, aquela função ali ia existir. Ok, aquilo ali vai ser substituído. Era uma tarefa só operacional, um robô faz. Por exemplo, hoje, eu sou atendido em alguns call centers muito melhor para um robô do que para uma pessoa. Graças a Deus. Graças a Deus. E eu falo assim, meu Deus, que bom. Que delícia. Né? Que maravilhoso. Que excelente. Agora, eu vejo que esse cenário cria novas oportunidades, cria novas possibilidades, e a gente tem que ter um pensamento de abundância, né? E aí eu queria relacionar isso com a outra IA, que é a inteligência ancestral. Ok. Né? Que é o que eu tô vendo, esse trabalho lindo que está acontecendo agora. Né? Uma das pessoas que eu gosto muito de falar sobre isso, que eu tive com ele agora, quero trazer ele aqui no podcast, também é o Pedro Superti, né? E ele fala muito dessa questão da IA com a inteligência ancestral, é uma coisa que eu vejo resgatar muito isso, né? As pessoas agora estão querendo se conectar com as sabedorias ancestrais, estão querendo resgatar, estão querendo meditar, estão querendo acessar essas tecnologias. Então eu queria que você falasse um pouquinho da sua relação, né, com essa IA, com a inteligência ancestral, com a espiritualidade, e aí a gente conectar isso e como é que você está usando isso também no seu programa de liderança ali. Boa. Tocho, a espiritualidade para mim, ela sempre foi uma coisa que ela sempre esteve comigo. Eu sou pisciana, né? A gente estava falando aqui de Kim, aprendi hoje. Eu já descobri hoje meu Kim. Mas, e sempre que eu ia acessar alguém que tinha essa espiritualidade um pouco mais trabalhada, as pessoas falavam para mim, Suzana, você precisa olhar para o teu lado espiritual. Como está a sua espiritualidade? Como está isso? Não sei o quê. E eu falava, gente, mas o que é isso? O que essa pessoa está falando? Eu não conseguia conectar. E aí, eu comecei a dar uma olhada em algumas coisas. Eu ganhei um livro que chama O Poder da Cabala, em 2007 ou 2008. Você tá com esse livro, não tá? Sim. Eu tenho um livro aqui que eu peguei lá no APC. Então, era eu que levei para ele. Não sei se é exatamente não, esse. Mas acho que era do Zohar. Era do Zohar. Esse livro. Tá até ali, ó. Ai, que máximo. E aí, eu ganhei esse livro em 2007, 2008, que era aquela época que estava a questão do segredo. E ele falava muito em criar novas realidades, né? Você intencionar e, com isso, você criar novas realidades e tal. Mas eu não consegui conectar muito bem nessa época com isso, né? Eu gostei e tal, legal, mas ficou lá, né? E aí, eu tentei olhar para outras coisas. Falei, vou dar uma olhada aqui no budismo, porque eu sempre questionei muito. A minha formação é católica, né? Minha família é católica, eu também fui criada perto de uma pessoa que era muito católica. Eu fiz primeira comunhão, fiz crisma, sou batizada e tudo mais. Eu sempre questionei muito, assim. E aí, eu fui dar uma olhada em outras coisas. Falei, vamos ver o que tem aqui. Tem, né? Olhei o espiritismo também, fui olhando isso, dei uma olhada no budismo. Fui para a Índia, tentei me conectar com o hinduísmo também. Eu fui em 2012, eu fui fazer um trabalho voluntário na Índia, em Jaipur. Não me pergunta por quê. Eu recebo uns chamados, assim. Uau. Eu fui sozinha. Uau. E aí, eu falei, recebo uns chamados, falei, não, vou fazer, tal, não sei o quê. Aí, fiz um trabalho voluntário lá, dei uma conectada com o hinduísmo. Aí, eu falei, nossa, a gente tá muito complexo isso aqui, nananã. Aí, pré-pandemia, bem encostando com a pandemia, 2020, né? E agora eu fico perdida também no cronômetro, mas foi 2020, né, a pandemia. Eu entrei num processo de mergulho em mim mesma. Também não sei te dizer porquê, mas num ponto de autoflagelo, sabe? Assim, de questionar muita coisa da minha vida, o que tinha acontecido, por que tinha acontecido, se eu estava no caminho certo ou não estava. E começou a questão de aula online. E me surgiu, não me pergunta como, porquê, a história da Cabala. De novo, veio uma aula para mim de um professor, que é o Shimon, que era sobre a árvore da vida. E aí eu comecei a consumir aquele conteúdo, Tocho, assim, não stop, assim, era uma coisa que eu preciso ver isso, né? E tudo que falava conectava comigo, né? E aí teve uma frase dele que eu achei muito interessante, que era, quando o aluno está pronto, o professor aparece.
E aí eu comecei nessa jornada da Cabala, e estuda, e tudo que eu perguntava tinha uma resposta, e que se conectava, e sempre um pensamento muito abrangente. Bom, enfim, eu sei que hoje, assim, a minha conexão com o Cabala Center é muito forte. Eu conheço os diretores globais do Cabala Center, estou sempre com eles. Já fui para o Ano Novo, comemoração do Ano Novo Judaico 2 anos seguidos para Nova York. Então, para mim, assim, é um lugar muito seguro, que sempre, né, Cabala é um estudo espiritual, não é uma religião. Tem, lógico, embasamento no judaísmo, mas é um estudo espiritual mesmo. E está sempre muito conectado com o que eu quero expandir, sabe? A Cabala, né, a palavra especificamente, ela fala sobre receber, mas o principal ensinamento da Cabala é o compartilhar. É a energia. É você fazer essa energia rodar, né, e virar. Então, é muito legal. Agora, em outubro, a gente vai começar uma série especial de 3 encontros. O head do Cabala Center aqui no Brasil, que é o David Zakin, e comigo, a gente vai falar sobre como ser ilimitado, como se tornar ilimitado, né? E muito disso que você trouxe, Tocho, na sua jornada, dessas posições novas, né? Você falar para o mecânico que ele pode falar com o cliente. Você falar para a operadora do telemarketing que ela pode ser uma diretora. Olha a limitação que a gente já vem, né, de fábrica. Acho que isso vem com algumas pessoas, né? E como é importante o nosso papel mostrar para outras pessoas, falar, cara, você pode fazer. Olha só, tem esse espaço para você crescer. Você pode ser mais do que isso. Você pode ir além, gerar esse desejo nas pessoas, né? Então, acho que para mim ser ilimitado é muito isso. Assim, o que mais eu posso fazer? O que mais você pode fazer como ser humano? O que você pode colaborar? Então, é muito legal a gente estar nesse projeto agora, de como ser. Espero que você possa participar junto com a gente também. Maravilhoso, vai ser muito querida. bonito. Agradeço pelo convite aí. É um tema que eu quero conhecer mais e me aprofundar. Inclusive, eu queria te pedir, se você puder falar um pouquinho mais aí sobre a Cabala, assim. Você falou que tem a ver com receber e compartilhar. Exato. Se você pudesse fazer uma mini introdução ali, de alguma coisinha aqui para a pessoa falar assim, não gostei, conectei. O que você poderia trazer? Eu acho que isso, assim, que essa questão de que é um estudo espiritual, tem muito de autoconhecimento, tem muitas respostas para questionamentos, assim, coisas pequenas, sabe? Que a gente talvez está ali no dia a dia, né? Então, eu entrei aqui e a gente falou de energia, né? E por que a gente sente essas coisas? Por que tal pessoa carrega tal energia? A gente fala muito também sobre ticuns, que são o karma, né? Indo para um outro cenário aqui. O que a gente veio nessa vida para tratar? Qual que é o nosso ensinamento, né? O que a gente precisa aprender nessa vida? E por que a gente conecta com as pessoas? O que cada pessoa traz? Então, tem camadas muito profundas, né, dessas conexões de vida mesmo. E como que a gente quer reger a nossa vida de uma forma consciente e com essas informações que são muito importantes. Então, para mim, é uma outra ferramenta de apoio para ter uma vida consciente e próspera. A gente fala muito sobre também prosperidade, questões materiais, dinheiro. Então, é muito legal também. Maravilhoso. Eu também acredito que a vida não é separada, né? Eu acredito muito nesse conceito do work-life integration mesmo, de olhar a vida, não tem como separar, né? Tipo assim, não tem como. Se a pessoa está com um problema na família, fala, não, deixa lá fora e aqui dentro da empresa é outra coisa. Não vai ter como ela fazer isso. Não tem. Né? Isso é impossível. Agora, a partir do momento que a nossa vida é integrada, a gente passa a integrar tudo isso também no nosso trabalho, né? Por isso que eu gostei muito desse programa seu de aceleração, que eu entendi que é a aceleração do desenvolvimento do líder. Exatamente. Né? E não acelerar o líder. Não. E o que a pessoa quer fazer hoje é acelerar a vida e não quer se desenvolver. Não. Né? Então é o que eu falo sempre, pessoal. Até hoje eu sou criticado porque as pessoas falam assim, pô, tu vai fazer mais um retiro? Vai fazer mais uma viagem, mais uma formação. Eu também. Você não para, Não. Outro dia me perguntaram assim, quando é que você vai voltar a trabalhar? Eu falei, mas esse é meu trabalho. Né? Então, eu tô continuando. Tem gente que às vezes vai para um workshop ou vai para um treinamento e fala assim, olha, eu tô aqui hoje no workshop, não tô trabalhando hoje não. Né? Mas a partir daqui a 2 dias eu volto. Vamos dizer, aquilo ali é trabalho. Né? Porque parte de um trabalho de um líder é se desenvolver, porque a responsabilidade dele é muito grande de estar ali com as pessoas. Né? Então, quem é que vai cuidar desses líderes? Então, um dos
Aqui no clube a gente tem vários livros, né? E um dos livros que eu mais gosto, que sempre eu cito ele, é o livro do Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer. Eu tenho esse livro. E nesse livro ele fala de muitas coisas interessantes, porque ele fez um estudo de que separa, né, os líderes nível 5, que ele chama, né, os líderes de alta performance, as empresas que chegaram na excelência, para as empresas e líderes medianos, né? E uma das coisas que eu me lembrei na sua fala é que o que o Jim Collins fala? Primeiro, quem é o mais importante. Quem vai estar junto com você? Será que ele dá o exemplo do ônibus, né? As pessoas certas estão sentadas nos lugares certos na sua empresa? Porque senão não adianta você ter um plano de negócio, você ter um mega investimento. Não vai funcionar, não vai dar certo. Né? E ele fala também de ir do bom ao ótimo. Né? Ou seja, e tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala: a maioria das empresas jamais se torna excelente, porque elas já são bastante boas. E esse é o seu principal problema. Né? E muita gente confunde a jornada da excelência com buscar a perfeição, com ser rigoroso demais. E para mim a excelência não é isso. Para mim a excelência é a integração entre a disciplina e a flexibilidade. É isso. Né? Tem uma outra frase que eu amo, que diz, eu esqueci o autor dela, que diz que a disciplina, quando escolhida livremente, é liberdade absoluta. Então, quando você falava assim, eu sou muito disciplinado, eu chego no horário, que bom, maravilhoso. Né? Você pode ser disciplinado e leve. E as duas coisas podem conviver ao mesmo tempo. E a vida é ser assim, né? Claro. Né? Por exemplo, quando eu comecei a fazer o programa, os outros programas, o programa que eu fiz na Nissan, né, que é o Ser Nissan, você imagina aí, eu saí de fazer programas para uma empresa americana para uma empresa japonesa, onde a disciplina era um valor importante. Então eu falei, gente, não tem que perder a disciplina. Só que agora nós vamos agregar a disciplina com a flexibilidade. E aí você vai mexendo nessa cultura... Né, para transformar esse processo todo. E aí é onde eu falo de transformação consciente, né? E eu acredito que a transformação não precisa ser na dor. Ela pode ser no amor também. Pode. Você acredita nisso também? Eu acredito demais, Tocho, demais. E eu acredito tanto que isso... Ele não é estático, né? Ele pode ser aprendido, né, esse amor. Quanto antes você olhar para isso, perfeito, maravilhoso. Acho que as coisas vão... A vida vai ser menos... dolorosa, né? Ela vai ser muito mais proveitosa. E tem a ver com essa questão de aceleração também, né? Do programa de aceleração. Como é que a gente traz isso o mais perto possível? Que não precise de 10, 15 anos para a gente estar lá, todo mundo enfiado no OPC, ali tentando se descobrir, né? Com coisas que é maravilhoso. Mas será que isso não pode ser aplicado desde o começo? A gente ter essa consciência desde o começo da carreira? Então, super dá. É a gente mudar esse relógio aí e trazer essa realidade para o mais perto possível, né? Perfeito, minha querida. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Bom, agora a gente vai entrar logo mais na segunda parte aqui desse podcast, onde a gente vai falar de sucesso consciente. Tá bom. É uma parte que eu chamo também, que tem uma mini mentoria, onde eu vou pedir para você trazer dicas também, né, de como que a pessoa pode viver sucesso consciente aí na vida dela, né? E eu acredito que você é uma pessoa de sucesso consciente, por isso você está aqui, né? Mas antes disso, eu vou falar aqui e agradecer as pessoas que apoiam as empresas, as pessoas que apoiam esse podcast aqui. Então, o intervalo comercial não acelera aí, segura aí, porque pode ser que tenha alguma coisa que sirva para você. E fica com a gente até o final, porque tem muita coisa boa aqui pela frente ainda, hein? Então, eu queria começar agradecer o patrocinador principal aqui desse podcast hoje, que são os Apartamentos Zen, né? Que são os apartamentos que eu montei ali para alocar nas plataformas, né? De curta temporada, aonde tem toda uma experiência ali de hospedagem, tem mandala pintada na parede, plantas naturais, cristais. Então, eles estão hoje em Floripa e aqui em São Paulo, né? A gente tem o plano aí de expandir para outras cidades também. Então, se você tem interesse em conhecer, @apto.zen. Você pode conhecer ali os apartamentos, no link da bio ali você consegue ver a disponibilidade, fazer a sua reserva também. Além disso, a gente já comentou aqui do Clube da Transformação, né? Se você tem interesse em fazer parte desse ecossistema, dessa comunidade, né? Onde a gente vai acessar ali, vai ter encontros e acessar todas essas metodologias, ferramentas aí de transformação pessoal, organizacional, né? Contribuindo para essa transformação do planeta. A gente já fez 2 eventos, um aqui em São Paulo, outro lá em Floripa, e pretende fazer outros no próximo ano fiscal. Manda uma mensagem pra gente se conectar aí, né? E você fazer parte aí dessa nossa comunidade também. E siga o @Clube da Transformação
no Instagram, para que ali a gente coloque os cortes desse podcast, coloca outros conteúdos, e a gente está sempre divulgando novos eventos também. Então conta com esse nosso canal aí também, Su, para poder divulgar aí seus eventos abertos também. Quero muito falar de parcerias aí com o Clube da Transformação, porque eu falo que o Clube da Transformação ele é a comunidade das comunidades. Então, eu não quero concorrer com a sua comunidade, não. Eu quero que a sua comunidade esteja dentro da minha comunidade. Né? E vai ser uma comunidade low ticket também para dar acesso às pessoas. Né? Então, essa é a minha intenção também. E aproveite, siga, né? Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, você que está assistindo no YouTube, né? Dá seu like aí, compartilha esse podcast aí com mais pessoas, que com certeza vai poder ajudar, tá? Só que se você mandar seu podcast pro seu líder, manda com carinho, tá? Não manda assim, olha aí, ó, vê o que você pode aprender aí, meu amigo. Toma cuidado. Queria agradecer também o meu querido amigo Felipe Queiroz, que está aqui nos bastidores, e toda a equipe aí da Vocatio, que facilita aí a nossa comunicação e faz tudo isso chegar até você, né? E ele dá todo o suporte aqui, você percebeu, né? Isso aqui é muito mais do que técnico, é espiritual também. E até ver o seu Kim, né? Você vê, até revelou seu Kim aí, que é a Maga Cristal. É isso aí. É muito além, entende? E isso é outra coisa que eu acho que tá mudando, né? Nas pessoas. Antigamente a pessoa tinha muito aquilo ali, não, é minha função. Eu só pago para fazer isso. Só isso. Né? Então é aquilo que você falou da cabala. Se eu não estou disposto a dar mais, eu não vou receber mais. Né? O dar e receber é uma lei universal. Né? Então isso precisa ser respeitado. Né? Então eu queria agradecer a Vocatio. Agradecer também a minha querida amiga Priscila Nunes, da Nunes Produtora, né, da editora Rio da Vida, que está me ajudando aí a realizar um sonho aí de fazer um livro colaborativo, que é o Caminho do Sucesso Consciente, que a gente adiou para o ano que vem esse projeto. Preciso falar com ela. Sim, e ela é uma excelente ghostwriter para escrever sua biografia, né, conectar essas pessoas, né, quero te conectar com esse projeto aí também, Su, né, para que a gente possa expandir essa mensagem para mais pessoas. Então, eu quero agradecer essa parceria aí com a Nunes Produtora e Editora Rio da Vida também. E também, se você está buscando aí uma empresa de contabilidade diferente, eu conheci uma contadora e uma empresa de contabilidade holística. Uma contadora que medita. Como é que é o nome da sua empresa? Umbrella. Por que você colocou esse nome? Porque me veio numa meditação. Eu falei, essa é a minha contadora. Né? Então, se você precisa de uma contadora também, a Umbrella Contabilidade é maravilhosa. Hã? Pessoa física também? Sim, para tudo. Eu quero. Né? Então, te conecto com a Ju também aí. Mas a gente também precisa cuidar da nossa nutrição, do nosso corpo. E uma das coisas que me ajuda muito no meu dia a dia é a mata. Que eu que viajo muito também, então, para mim, o Superfoods, por exemplo, da mata, que tem 14 frutos da floresta da Amazônia, que são a nutrição regenerativa da floresta. Né? Então, ajuda a manter e sustentar a floresta ali e, ao mesmo tempo, trazer tudo isso para a gente de uma maneira prática. É maravilhoso. Se você não provou, sugiro que você prove. Depois eu te mando o link, a gente tem um cupom de desconto do Clube da Transformação. Tem um café maravilhoso, que é um café funcional também maravilhoso. Leite de castanha, são produtos maravilhosos. Então, se você tem interesse em adquirir produtos da mata, entre em contato com a gente aqui, manda uma mensagem que a gente manda o nosso cupom ali do Clube da Transformação. E por fim, não posso deixar de agradecer mais duas empresas que ajudaram muito e ajudam muito nesse projeto. Uma é a Aqualive, que proporciona essa água com qualidade do Himalaia aqui pra gente. E a Bubble Bliss, que é a melhor kombucha do Brasil, que daqui a pouco, se você não provou ainda, você vai ter a chance de provar, que nós vamos fazer um brinde que é feito ao som de sound healing, mantras, e é um negócio maravilhoso lá de Garopaba. Então, a gente tem empresas conscientes aqui, com líderes conscientes, né? Apoiando esse podcast Sucesso Consciente também. Muito bom. E eu queria aproveitar esse gancho e te perguntar o que significa sucesso consciente para você, Su. Sucesso consciente. Vamos lá, deixa eu ver o que vem aqui. Tocho, o primeiro é você receber essa consciência. Porque a vida... E eu vivi muito no automático, assim, por muito tempo. Muito tempo. E aí perdida, sem saber porque as coisas aconteciam, tal. Então, você questionar, né, o óbvio, e você tomar essa consciência para você se apoderar dela, já é um começo do seu sucesso consciente, né? E parece bobo, coisa, né, boba, você precisa parar e você olhar para dentro, ter essa autoconsciência, esse autoconhecimento. E daí para frente, sim, eu acho que começa o sucesso consciente, né? A partir disso,
é constantemente, e aí pode ser disciplina, desejo, a gente pode montar aqui também um framework do que seria isso. Como cada dia você pode elevar o teu sucesso para um lugar extraordinário. Seu sucesso, suas relações, e deixar tudo isso numa coerência linear de vida. É isso que você falou, não dá só para eu ser excelente no trabalho, né? Ou extraordinário no trabalho, mas em casa. Como é que está a tua relação, né? Ou você está excelente no trabalho e a tua saúde, né? Quantas horas você está dormindo, está tomando remédio, tá? Então, como é que você leva isso né, essa extraordinariedade para um lugar linear, né? Na tua vida inteira, em todas as áreas da tua vida você está dessa forma. Então, eu acho que isso, é você tomar essa consciência para você, essa autoconsciência, falar, não, daqui para frente, sim, o meu sucesso, ele é meu e ele é consciente, eu vou trabalhar todos os dias para isso. E nesse trabalho diário, onde você leva isso para um cenário extraordinário. Vou te dar um exemplo, não falei isso para ninguém. Vamos lá. E acho que eu até vou gravar isso, também vai estar aqui, né, registrado. Na minha jornada, pessoal, sempre fui muito... Eu tenho uma personalidade muito individual, né? Muito individualista. Eu sempre fui muito por mim, pela minha cabeça. É isso e acabou. É autora, minha lua em touro. Que tá... Você sabe seu Enneagrama também, não? Não sei. Depois eu vou te conectar com um especialista em Enneagrama que a gente tem no Clube da Transformação. Eu quero tem alguns. saber. Gente, eu vou sair daqui. Vocês não estão... Gente, eu já fui... Esse é o Clube da Transformação. Bem-vinda. Vou sair daqui com várias coisas novas. Maravilhoso. E aí, Tocho, na minha experiência com o OPC, assim, óbvio que eu sei, né, quando você começa a tomar consciência, olhar a espiritualidade e tudo mais, a gente não faz nada sozinho, né? Mas mesmo assim, a palavra final na minha cabeça sempre foi minha. Nossa, acabei de ter um déjà vu aqui. Não sei por quê. Uhum. E aí, na questão do OPC, me deu uma virada de chave na questão da comunidade. De viver em comunidade, e você tomar decisões em comunidade. Não quer dizer que vão ser melhores ou piores do que a minha decisão, mas eu estou num ambiente seguro onde eu possa compartilhar isso. E me veio sempre muito a questão da coerência. Eu sempre fui muito conectada com ser coerente. Mas talvez eu estava na minha superficialidade ali de coerência, achando que estava tudo bem. Eu falei, mas deixa eu olhar, né, nas minhas atitudes, o que eu posso fazer para aplicar essa coerência na minha vida, né? E aí eu mudei várias coisas, Tocho, assim, coisas que podem parecer minúsculas, mas que eu tive 2 feedbacks da minha mãe e do meu irmão. Que foi da vontade que eles sentem agora de estarem mais perto de mim. Assim, eu já ouvi da minha mãe que ela tinha medo de estar perto de mim. Olha que horror isso, né? Você ouviu da sua mãe, enfim, tive questões, né, de convivência com ela, assim, que hoje eu estou num nível tão extraordinário com ela, sabe? E eu trouxe disso. Eu fiz um trabalho com a Tânia Mujica, que mudar a minha comunicação, a forma como eu me expresso, levou as minhas relações para um lugar extraordinário. E com a minha base, com a minha família. E o meu irmão também, essa semana, falou, nossa, eu tenho o prazer de estar na sua casa, de estar com você. Que feedback melhor do que esse? Mais coerente do que esse, né? De você estar se desenvolvendo, se autodesenvolvendo, e a tua família te falar isso, né? Te dar esse feedback, nossa, assim, para mim é transformador. Para mim foi... Uau, não, gratidão por compartilhar isso aqui, querida. Obrigada. E você pode dar um exemplo, assim, por exemplo, de como é que você comunicava antes e como é que você passou a comunicar agora? Eu te dou o ponto de virada com a minha mãe. Vou te falar o que aconteceu, né? Eu sou mãe solo, e aí a minha personalidade, acho que me fez ser mãe solo, eu já que sempre soube que seria. E aí eu passei por essa gestação assim muito só mesmo, Tocho, porque eu acho que é isso, a minha personalidade individualista, ela repelia as pessoas que tentavam chegar perto de mim. E eu, sem perceber, ou percebendo ou não, enfim, tocava dessa forma, né? E aí eu comecei a me questionar por que eu tinha isso, principalmente com a minha mãe. E eu comecei a olhar e tudo mais e tal. E eu conheci o Israel no APC. A Tânia é a mãe do Israel. Você conhece ela pessoalmente? Sim. Assim? Quero trazer ela aqui também. Nossa, já convidei maravilhosíssima. Ela, né? A Tânia é a mãe do Israel e ela tem um projeto que se chama Diálogos que Curam. Né?
E aí a gente fala das relações no triângulo do baixo drama, enfim, como é que a gente sai dessas relações. E eu me interessei pelo estudo. Ela proporcionou uma mentoria super pequena ali, acho que tinha um grupo de 6, 8 pessoas. E por ser pequeno, me deu oportunidade de compartilhar muitas coisas. Dava pra gente a oportunidade de compartilhar coisas que a gente tinha ali na rotina, né? E aí, eu compartilhava muito o cenário com a minha mãe, né? Eu já com a minha filha já tinha nascido, minha filha vai fazer 3 anos. E o quanto eu questionava o fato dela não estar próxima da gente. E aí a Tânia trazia, mas Suzana, você está vendo por essa ótica? E olha só, nananana, o que você quer? Olha no seu interior. O que você quer com isso? O que você queria dizer para ela? Aí eu fiquei pensando, estava voltando de um evento de uma outra pessoa da PC, também uma amigona minha, que acabou virando. Nem fez o PC com a gente, fez uma outra versão, mas como a gente se conecta, né? E eu no carro falei, nossa, caiu uma ficha, já sei o que eu quero dizer para minha mãe. Eu mandei uma mensagem para ela no WhatsApp. Falei, mãe, queria te falar uma coisa. Toda vez que eu ajo de forma reativa com você, né, que eu te afasto de alguma forma, do fundo do meu coração, o que eu quero dizer é que eu queria que você participasse mais da minha vida. Uau. E da vida da minha filha. Tocho, desse dia para até hoje, tomara que siga assim para o resto da vida, mudou. Assim, mudou completamente. Porque era uma coisa assim, até física, sabe? Que não fazia bem para a gente estar perto. Mas olha só, eu olhar para o meu interior e falar, gente, o que eu queria mesmo, assim, no meu chamado mais íntimo, o que eu gostaria que acontecesse? Eu queria que ela estivesse comigo. E que não é simples você pedir, você acessar e falar assim, não sei se você pode ficar um pouco mais comigo? Por que não é, né? Então, mudou, assim, para mim, o ponto de virada foi a gente sair desse triângulo do ordinário, né, das relações ordinárias e levar elas para lugares extraordinários. É fácil? Não. Você tem que estar consciente o tempo inteiro. Você tem que ser intencional o tempo inteiro. E essa intencionalidade só vem da consciência. Não tem como você ser intencional. A nossa vida, as pessoas passam a vida, Tocho, e você já deve ter escutado muito isso também, no modo, não foi minha intenção. Nossa, desculpa, não foi minha intenção, não tive a intenção de fazer isso. Não seja intencional, tenha a intenção de fazer as coisas. Só que para isso você precisa ter consciência, ter autoconhecimento, autoconsciência, para que essa intencionalidade ela aconteça na tua vida. E aí, a partir do momento que isso acontece, você começa a levar as suas conexões para lugares extraordinários. Maravilhoso, adorei o exemplo aí. Gratidão por compartilhar. Eu acho que uma das maneiras que um líder transforma é contando histórias, né? E principalmente quando conta uma história que vem de um lugar que mostra uma vulnerabilidade, eu acredito que isso gera mais inspiração. Né? E outra coisa que me vem é a importância de líderes também, como a Tânia Mujica, por exemplo, que encontraram o seu lugar também. Nossa, e que trabalham com a comunicação ali de uma maneira tão linda, né? E diálogos que curam. Puxa, na hora que eu escutei isso, falei, tem tudo a ver. Né? A Tânia me ajudou muito também naquele evento que a gente teve no OPC, em que eu trabalhei ali, né, com meu irmão. Eu tinha alguns desafios ali de comunicação com ele. E aí eu cheguei em Brasília e tive a oportunidade de gravar até um vídeo com ele, reconhecendo ele, né, a generosidade que ele tem. Por exemplo, meu pai, nesse momento, agora está no hospital lá em Palmas. E 2 dias atrás ele pegou um avião e foi para lá. Né? Largou tudo que ele estava fazendo e foi para lá. Eu não faria isso. Né? Não porque meu pai não mereça, mas eu não tenho esse nível de parar tudo. E eu falei, nossa, como eu te admiro. E quando eu tive Covid, que eu fiquei 21 dias no hospital, ele pegou um avião e foi para lá. E quando eu acordei da intubação, que eu fiquei 5 dias entubado, quem pegou na minha mão foi ele. Eu vi o teu post e eu tive a oportunidade de olhar no olho dele, agradecer ele ali, chorando pela generosidade dele, que eu nunca tinha feito isso. Então, ao invés de eu criar pontos de divergência, eu estabelecer esses pontos de convergência também. E não valorizar, eu sou diferente, tá tudo bem. Né? E, no fundo, o que eu quero também dentro de mim? Ter a vida com liberdade que ele tem. Né? Porque ele é ator, o personagem dele que ele faz é um palhaço, né? Que é o palhaço pepino, e é maravilhoso, não se preocupa com muita coisa, tá lindo, tá maravilhoso. E o que eu vejo? Ele, por exemplo, trabalha prestando algum serviço também para o governo. Eu criticava, você não precisa de dinheiro do governo, tem que buscar a sua vida. E hoje, por exemplo, eu tô vendo como que eu vou transformar tudo isso aqui também em projetos, utilizando as leis de incentivo também. Por que não?
Por que eu tenho que ser orgulhoso, que eu tenho que ser o herói, que eu tenho um pouco disso também, de que não, eu consigo, não preciso de ninguém. Entendeu? Não. Peraí, se esse projeto é um projeto planetário, eu preciso acessar um dinheiro que é público também. Então, eu estou nesse momento me abrindo para isso. Né? Talvez eu monte um instituto, não sei ainda exatamente o que vai acontecer. Mas a partir desse momento que a gente olha para de olhar só para as diferenças e polarizar e começa a conectar com isso é maravilhoso. E eu tive a oportunidade de mandar para ele no WhatsApp, ali no grupo ali, reconhecendo mais uma vez a generosidade dele, né? A presença dele ali, como que é maravilhoso. Eu não sei quando que a gente, não sei, né, na tua rotina, a gente meio que perde o hábito, né, de você elogiar, você notar, você não usar, né, a Dani fala muito isso, não usar a vulnerabilidade do outro como ponto de ataque em momento nenhum, sabe? Ainda mais no núcleo familiar. Isso é muito, muito bom. Eu tenho um lema, um mantra agora que eu tento praticar também, é que todas as pessoas que eu encontro durante o dia, tomara que você sinta isso em algum momento, que eu de alguma forma faça a pessoa se sentir extraordinária. Sabe? Que pode ser uma coisinha, assim, mas intencionalmente que as pessoas se sintam extraordinárias quando estiverem perto de mim. É difícil, né? Mas eu vou... mas eu tô me sentindo extraordinária então, aqui, minha querida, com a sua presença aqui. E te digo mais também, né? A gente já tinha uma conexão, né? Eu já admirava você, mas eu tô sentindo você realmente mais leve. Ai, obrigada, entendeu? E que bom, né, minha querida? E que bom que eu tô atraindo pessoas nessa frequência, né? Nesse nível de consciência. Né? Porque eu acho que tudo tem a ver com esse nosso nível de consciência, o que a gente está vivendo. E não significa que você não tenha desafios hoje. Talvez seu desafio hoje é até maior. É maior. Né? Você está no começo de um negócio, está fazendo outras coisas, mas eu sinto que você está em paz. E a mesma coisa está acontecendo comigo. Né? Eu acho que a gente não pode perder a nossa paz. E eu vejo que tem muitos líderes que confundem. Eles estão buscando resultados extraordinários, enquanto eles tinham que preocupar em ter relações extraordinárias, hábitos extraordinários, né? Ter uma vida extraordinária. Porque, por consequência, através disso que o vai resultado acontecer. virá. É isso. E é isso que eu acredito que é o sucesso consciente. Não é um lugar para se chegar. É um estilo de vida. Mas é que tá. Né? Por isso que eu acredito em viver o sucesso consciente e não chegar no sucesso consciente. É porque a gente atravessou a ponte. Essa ponte, a gente passou por ela. Que quando você tá antes dela, é difícil você soltar, né? E você fala assim, nossa, será que é isso mesmo? Será que se eu soltar aqui, a gente vai ter esse resultado? Cara, vai ter. E é o trabalho que eu quero trazer, né? Cruzar essa ponte. Falar, não pode vir que essa ponte é segura, ela vai acontecer. E tem formas para que ela aconteça. Mas é difícil, né? Quando você tá antes, você fala assim, ai, será que eu vou soltar? Será que eu não vou? Eu lembro, Tocho, nossa, que pataquada. Mas eu vou contar essa também. Vamos lá, que bom que você tá à vontade. No APC, a gente tem um momento que você precisa se... Sempre fala, né? Como que a Dani fala? Quanto mais você se doa, é o quanto você recebe. O quanto você dá, é o quanto você vai receber, né? Acho que é alguma coisa assim. E aí, a gente tem um momento lá que a gente precisa dar uma coisa, né? Não podemos contar. Não podemos contar. Nem lembro exatamente. Mas... Um artifício nosso que a gente precisa dar. E aí eu tava com a minha filha pequena. Isso já faz 1 ano e meio, né? A Bebel vai fazer 3. Ela já tá com 1 ano e 3, 4 meses. Assim, pequena. Fui para o retiro. Acho que não sei se foi o primeiro ou o segundo retiro que eu fiz. Não fazia a menor ideia do que estava acontecendo ali. Eu vi o Vabo cantando Danny Black. Super. Eu falava, gente, o que está acontecendo aqui? Não conhecia ninguém, assim, nada. Estava conectada com o Murilo, de certa forma. E aí, eu lembro que eu fiz um drama na minha cabeça dessa história de, vou ter que dar, e aí, e depois, né? O que vai acontecer e tal? Eu falei, não vou nem dormir a primeira noite direito. Aí, no dia seguinte, o Murilo passou por mim, eu falei assim, fiz assim, eu vou fazer isso, mas você faz valer a pena, hein? Eu lembrei agora. Você lembrou? Eu falei isso lá depois, Sim. né? E eu falei, gente, olha que nível de pequeno, sabe? Depois eu fiquei com uma vergonha. Eu falei, meu Deus do céu, para que isso, né? E é isso, assim, você vai tomando consciência diariamente, né? De coisas e hábitos que você tem na sua fala, né? Essa fala ameaçadora de, não sei... Para quê? Né? Então...
É difícil. E aí, quando você fala assim, as pessoas acham que eu sou louco. Não, provavelmente todo mundo já sabia que eu era, agora todo mundo tem certeza. Ah, a mesma coisa comigo. Absoluta. Porque o teu entorno vai mudando também, né? E algumas pessoas já não vão te entendendo mais da mesma forma. Você também olha, não entende mais os outros. Tá tudo bem, vida que segue, a gente vai Com certeza, mudando, né? Querida, com certeza. E eu queria partir já para esse nosso último bloco aqui, agora fazendo essa sessão mini mentoria aqui, que você já deu várias dicas aí com as suas histórias, mas que dicas você poderia complementar aí para uma pessoa viver o sucesso consciente, ser um líder consciente, né? E integrar tudo isso que a gente falou aqui na vida dela, seja na empresa, seja na vida pessoal, né? Como é que dicas você pode passar aí para pessoa? Vou falar a primeira bem básica, bem basiquinha. Gente, faça terapia. Tem que fazer. Terapia com psicólogo, melhor ainda, mas algum tipo de terapia do teu reflexo, sabe? Das tuas atitudes, de você ter um outro ponto de vista sobre você mesmo, né? Isso é essencial. Eu tive a minha primeira conexão com terapia, eu tinha um ex-namorado meu, me falou, você fala, nossa, o namorado pediu para você fazer terapia, graças a Deus. Quando eu tinha acho que 21 anos, então desde sempre, eu sempre fiz essa análise, né? Esse exercício de análise, o primeiro esse. O segundo, olha para o espiritual, precisa olhar, não tem como andar. E aí eu não estou falando de religião, tá, Tocho? É assim, você olhar para o que rege a sua alma, os chamados da tua alma, você precisa se conectar com isso, porque a gente passa uma vida longe da nossa essência, assim, se a gente não olha para isso, né, para o espiritual também. E tem tantas vertentes, quando você começa a olhar, ele vai para um... Busca um ecossistema de apoio. Eu falei, né, eu tive uma jornada muito individualista, mas eu aprendi que o coletivo é o que vale. Então, as coisas não acontecem se não for por pessoas, né? Através de pessoas, com pessoas. Então, o coletivo também é muito, muito bom. E, cara, eu acho que o principal, talvez, eu falei da terapia, todos são principais. São os pilares. É você cuidar da sua saúde. Porque sem ela você não vai fazer absolutamente nada. Aí tudo isso que eu falei aqui não tem nada. Não tem espírito, não tem coletivo, não tem nada. Eu tenho uma rotina de treino muito regrada também. Sempre tive. E já ouvi várias críticas também a respeito de mas todo dia tem que ser isso. Não sei. Eu não levo a minha filha na escola porque é o meu horário de treinar também. E tá tudo bem. É o meu momento. Perfeito. Eu preciso disso para poder viver bem, né? Então, eu acho que cuidar da saúde, da alimentação, da nutrição, do teu corpo, do teu templo, né? É muito importante também. Maravilhoso, querida. Fico feliz aqui que já é a segunda pessoa que fala de fazer terapia aqui essa semana. Sério? Sim. Gente, me veio agora. Assim, maravilhoso, porque acho que é um caminho muito importante, né? A gente se desenvolver e tem vários tipos de terapia. Mas uma das pessoas que falou isso também é uma terapeuta, né? Que é a Lilian Quattrock, que esteve aqui essa semana. Depois você vai assistir o podcast dela. Ela é maravilhosa. E, gente, é isso, não tem outro caminho, né? E que bom que a psicologia positiva evoluiu esse conceito, né? Porque antes quem fazia terapia é doido, é não sei o quê. Minha mãe né? Começou agora, mas ela até... semana passada, tô brincando. Mas até pouco tempo ela falava, não, mas é coisa de doido. Mas ela começou a fazer. Ai, pois é, e é o que eu falo sempre, né, Su? Outro dia eu fiz uma live com o Marcos Suca, né? O Marcos, eu fiz um podcast com ele também, né? Um mini podcast lá no Rio. E na live que eu fiz com ele, falando sobre hábitos, né? Implementar hábitos, eu falei, olha, eu acho que um dos segredos pra gente resolver essa questão aí, né? De saúde mental e tudo mais, é implementar hábitos estranhos. Sim. Porque acabou se normalizando a loucura e... falando que é louco uma coisa que poderia ser normal. Que é saudável, né? Então, por exemplo, é o que eu falo sempre. Virou normal uma vida correndo, virou normal, por exemplo, falar no celular almoçando, né? Normal. A pessoa tá ali não almoçando, respondendo mensagem, comendo, normal. Aí, quando eu e o Fê ali vamos almoçar, a gente tá lá abençoando nosso prato aqui, né? Abençoando nossa comida. Aí as pessoas olham assim... O que tá acontecendo com aqueles dois ali? Será que eles estão bem? Entendeu? Mas nós estamos ótimo.
abençoando a nossa comida. Né? Por exemplo, eu não consigo comer alguma coisa hoje sem abençoar aquela comida ali, agradecer por aquela comida estar ali, agradecer todo mundo que participou para aquilo ali chegar até a mim, né? Que eu possa ficar só com o que é meu ali, né? Porque eu não sei se alguém brigou ali fazendo aquela comida também. E isso demora segundos. E tá ali. Você respirar antes de começar uma reunião. Outra coisa também, você imagina que isso há 20 anos atrás eu colocava a pessoa para respirar, para meditar dentro das empresas. Né? Com certeza era doido. É isso, mas assim, o que acontece é que isso dava resultado. E aí não tinha como. Porque quando o resultado vinha, e vinha muito sustentável, as pessoas não acreditavam. Falavam assim, não, é verdade mesmo. Né? E aí tinha gente que falava assim, nossa, mas como é que você consegue, né, fazer esses programas gigantes nessas empresas gigantes, né? E os programas são exportados para fora do Brasil, né? Você é um cara de muita sorte mesmo. Eu falei, só mesmo. Eu sou abençoado e eu abençoo onde eu tô. Recebo e eu dou sorte. Eu chego num restaurante, ele enche, agradeço. Realmente. Muito bom. E o que acontece é o seguinte, amigo. Além da sorte que eu tenho e que me acompanha, enquanto você tá tomando cerveja e tá na lancha fazendo festa, eu tô fazendo constelação. Eu tô participando de um retiro. O resultado vai ser diferente. Vai ser diferente. Então eu não tenho nada contra quem faz festa na lancha. Adoro a lancha, vou lá. Hoje eu tomo kombucha, não tomo tanto espumante, mas tá tudo certo. Nós vamos fazer um brinde de kombucha aqui. Mas o resultado vai ser diferente. É diferente, né? Então, por isso que eu gosto muito de olhar para os indicadores de direção. Que hoje são chamados, né, os KPIs aí, os indicadores-chave de performance, né? O livro Hábitos Atômicos traz muito esse conceito aí hoje também, mas a primeira vez que eu vi isso foi num livro do Stephen Covey, eu acho, chamado Resultados Previsíveis no Mundo Imprevisível. E ele falava, olha, tem uns indicadores de resultado, ok, é onde você quer chegar. Mas tem uns indicadores de direção, né? E esses indicadores de direção são muito mais importantes serem acompanhados e vistos do que o indicador de resultado. Claro. Porque o indicador de resultado é só uma consequência desses indicadores aqui. Como você vai... Então, não sei se você sabe que eu já tive 130 quilos, né? Sim. E eu fiz um processo de transformação para mim. Então, eu sempre dava esse exemplo. O indicador de resultado que muita gente busca, a balança ou a medida, né? Ok, só que o que vai gerar isso? Os hábitos, o quanto você está tomando de água ali, o quanto que você está consumindo de carboidrato ou não, né? O quanto que você está dormindo bem, né? Porque dormir bem também ajuda a emagrecer, né? Então, e o mais importante, emagrecer não é o principal. Emagrecer é só uma consequência, né? De se sentir bem. E aí, à medida que eu fui cuidando de mim e me amando, o que acontece? Os negócios vão fluindo, o resultado vai aparecendo, né? E aí foi interessante, porque entrando na minha vulnerabilidade aqui agora, nos últimos 3, 4 anos, eu vivi muitas transformações na minha vida, né? Então, muitas coisas aconteceram, né? Eu para fazer esse Clube da Transformação aqui, tudo isso aqui, esse podcast, tudo isso, tem muitos desafios, né? Porque é um projeto de muita luz, de muita coisa. Então, enfrenta desafios também. E é uma coisa que não é tradicional. Então, pessoas falam assim, Clube da Transformação, mas o que é isso mesmo? Como que é? E aí, o que aconteceu? Eu acabei me perdendo de mim um pouco, né? Então, eu tinha uma companheira que eu honro muito ela, a Josi, que a gente ficou junto 3 anos intensos, ali foram 30 anos em 3, né? A gente viveu muita coisa que a gente ia viver, era minha sócia aqui nesse projeto, no clube também. Aí depois a gente se separou, uma separação consciente, como casal, depois como sócios, né? Foi muito intenso. E a gente concluiu todo esse processo no dia 11 de setembro, agora, que foi exatamente 4 anos depois, exatamente no dia que a gente se conheceu. Nossa, e 11 de setembro. 11 de setembro, imagina, essas torres gêmeas aí, o que era essa energia? Nossa, então assim, e eu honro demais essa história toda, só que eu acabei me perdendo de mim, né? Por amor a esse projeto, por amor ao clube, a minha missão, o meu propósito, né? Então, por exemplo, eu acabei comendo mais e mais vezes do que eu precisava, continuei comendo saudável, né? Mas eu acabei ficando um pouco mais acima do meu peso, aí o que eu decidi? Eu falei, não, peraí, eu sou a minha prioridade, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E é por isso que eu decidi ir para o Peru no retiro, lá na peregrinação com a Marie Gabriela, com o Cláudio, por isso que eu decidi ir para o Chile num retiro de saúde com um médico referência, que é o Rodolfo Neira, que se você não assistiu o mini podcast dele ainda, recomendo, são 30 minutinhos. E assim, transformou minha vida.
Porque, por exemplo, só um hábito que eu acabei de implementar, que é o jejum, mudou minha vida. Já mudou. Então, assim, por exemplo, como que eu demorei 50 anos para aprender que o jejum é necessário, importante para o corpo? Mudou minha vida. Então, por exemplo, tinha várias coisas que eu já sabia sobre nutrição e alimentação. Agora eu agreguei o jejum, indicador de direção. O que acontece? Eu não estou fazendo jejum para emagrecer. Só que emagrecer é uma consequência natural. Exatamente. Entendeu? É um indicador que muda. Você está cuidando de você. Por isso que eu defendo hábitos estranhos e extraordinários. E muitos hábitos desses são gratuitos. Não custa nada. Respirar não custa nada. Exatamente. Né? E nesse podcast, o Rodolfo fala dos 5 grandes hábitos grátis que todo mundo tem acesso e que muda a vida e transforma a saúde de qualquer pessoa. O jejum é um deles que é grátis, respirar é outro, entendeu? Outro, e tem outros. Eu jogo beach tênis, né? E aí, esses dias... Essa é muito chique, né? Eu sou paulistana. eu sou o combo da paulistana, toxa. Se você me vê na rua, você fala, é paulistana. E aí, o professor falou... Eu tenho um professor que é mais técnico, outro é professor mais de jogo, situação de jogo, né? E aí, ele falou um negócio que eu falei, gente... Olha que coisa. Que ele falou assim, quando vocês perceberam que quando vocês vão bater na bola, vocês prendem a respiração? Vocês têm que fazer o contrário. A hora que bate na bola, vocês têm que soltar o ar. Mudou a vida. Pronto. Olha isso, coisa que a gente, né, que é consciente, que a gente respira, que a gente sabe o que é respirar, né? É só isso, respira. Para, olha, respira. Tá, pronto, acabou. Mudou, assim, totalmente a dinâmica de tudo que a gente fazia. Então, é isso. Esses hábitos saudáveis que a gente tem à nossa disposição o tempo todo e que a gente não usa, não tem consciência deles, né? Sim. Mas que bom que, né, que nós temos o merecimento, né, de ter acessado tudo isso e a responsabilidade agora de formar novos líderes. Ai, né? Que delícia. Porque eu vejo isso como uma responsabilidade. A gente recebeu um presente com merecimento nosso que a gente acessou. Igual você, eu coloquei essas cartinhas aqui, você já tá querendo acessar. Eu já tô querendo, me Nós chamou não vamos sair agora. daqui sem isso, Me né? chamou agora. E essas cartinhas são para vocês que estão aí também. Boa, me chamou. Né? Então, o que eu vou te convidar agora, Su? A gente vai tirar uma cartinha dessa. Esse aqui é o Oráculo das Virtudes. Tá bom. Que a minha amiga Dani Maniá criou. Inclusive, né, ela mora na Europa e ela vai estar aqui no Brasil, vai fazer o Congresso das Virtudes. E ela vem aqui semana que vem para gravar com a gente. E esse oráculo é muito simples e ele é maravilhoso. Isso é outra coisa, as pessoas não valorizam as coisas simples. Né? Eu preciso de coisas simples. Eu falo para a pessoa, me dá uma meta fácil, me dá um projeto simples. A pessoa fala assim, você entendeu o que é que eu desenho? Eu falei, eu quero que desenhe. Me ajuda. Pronto, me ajuda, facilita a minha vida. Já tem muita gente para complicar. Então, eu vou te convidar para tirar aí uma virtude para esse momento aí. Eu senti que né? Veio aqui. De liderança, porque eu acho que o líder tem que ter virtudes também. Você falou dessa simplicidade antes de eu pegar, nem sei como é que a gente está de tempo. Vamos lá. Eu tenho apreciado cada vez mais as coisas simples. Toxa, eu sempre fui... Minha cabeça é muito complexa, assim, muito. Eu fui treinada, né? Eu fui criada em ambientes de extrema complexidade. Para mim, hoje, quanto mais simples, melhor. Eu fiz a página da Neil Hillman, depois você vai ver, assim, tá... E o feedback que eu recebi foi esse, eu fiquei tão feliz. Assim, então, tá simples, tá claro, tá, né, fluido. Eu falei, nossa, que bom, era tudo que eu queria. Simples, tranquilo, fluido, claro, é isso. E tem muita beleza na simplicidade, é isso que eu queria te dizer. Maravilhoso. Então, vamos lá, vamos ver quem me chama aqui. Vou pegar essa daqui. Tá com uma carinha diferente. Pode ler também? Claro que Oráculo das Virtudes. Sabedoria. E se veio essa aqui, é porque essa aqui é pra mim, ó. Então vai. Então já peguei aqui. Leia aí. Então, mostra eu vou a cartinha mostrar, lá. então, sabedoria. Vamos lá. Vou tirar um pro Fê aqui também, posso, Fê? Pode. Então pronto, então tá aqui, ó, pra você. Foi a sua também, Fê. Vamos lá. Pare um minuto, veja do alto. Quanta coisa há além do que se vê. Cada parte de você tem sabedoria. Ouça a voz interior no silêncio da sua alma. E a gente falou sobre isso, né? Ative sua sabedoria ancestral e espiritual. Integre toda a sabedoria que há. A gente falou exatamente isso. Mantra. Sou uma pessoa mais sábia a cada dia e me conecto com toda a sabedoria que há em mim e além de mim. Tudo a ver com o que a gente falou, né? Reunir conhecimento. Essa virtude que você tá olhar pra manifestando alma. aí Vou tirar uma foto. Tire a foto aí, fica à vontade, querida. Amém. A minha veio, olha, confiança. Confiança. Sinta a força que há em você. Saiba que é capaz. Que é mais
do que o bastante. Adorei esse mais do que o bastante. Não é o bastante só, é mais do que o bastante. Se o coração diz, confia. Se a alma sente, confia. O seu poder é único. Base firme interna não se abala pelo vendaval externo. Confie que você está se tornando e em quem você é. E o mantra, eu confio na força do amor que sou e no poder que habita em mim. A gente falou sobre isso também. Arrou. Arrou. Que maravilhoso, hein? Confiança com a sabedoria. E você sabe que isso aqui é seu também, né? Muito bom. E seu também aí, para quem tá escutando. Olha do Felipe, que tá aqui nos bastidores, olha. Paciência. Conectou, Felipe? Olha só, Fê. Respire. Até 3, até 1000. E vá além da emoção. Faça um alinhamento com a sabedoria e a lei do tempo. Meu Deus do céu. Não tô acreditando que tem a lei do tempo aqui. Ajuste seu ritmo mais elevado. Entre no compasso perfeito. E você verá tudo com tranquilidade. Nossa, adorei. Respire até 3, até 1000. Vá além da emoção. Faça um alinhamento com a sabedoria e a lei do tempo. Paciência. Maravilhoso. Mantra. Eu respiro, me alinho com o tempo e sou mais paciente a cada dia. Viu? Me empresta sua cartinha aí. Aqui, ó. Olha, Sabedoria. olha só que Eba! interessante. Sabedoria, confiança e paciência. Como é que você relaciona esses três aí, Su, pra gente fechar aqui? E o que isso tem a ver com a liderança aí? Eu acho que coube para cada um, né, também. E cara, a liderança tem tudo isso, né? Você precisa ter essa confiança, essa autoconfiança, né? O papel de liderar traz muito essa responsabilidade, né? Sabedoria, papel de líder também é você ensinar, né? Você repassar essa sabedoria que você tem. E com sabedoria, né? Não é só repassar, mas com sabedoria também. E paciência. Entender o potencial de cada um. Fazer as coisas funcionarem no tempo correto. Então, acho que são bons pilares para a liderança também, né? Maravilhoso. Eu acho que a liderança tem que estar baseada em virtudes mesmo, né? Resgatar essas virtudes. Por isso que eu adoro esse oráculo das virtudes também. E assim como eu adorei, né, todo esse trabalho que você está fazendo aí, né, de aceleração dessa consciência dos líderes também. Obrigada. Né? Adorei te receber aqui no Clube da Transformação, gravar esse podcast contigo. E antes de fazer o nosso brinde aqui, a gente não fez um check-in oficial aqui, né, na abertura, é verdade. mas eu vou fazer um check-out aqui agora. Como é que você sai desse podcast? Como é que foi para você essa experiência aqui de viver aqui o podcast Sucesso Consciente? Foi uma experiência muito fluida, inovadora para mim, porque as últimas vezes que eu falei em podcast, e eu estava, né, num ritmo bem acelerado em relação a isso, era muito técnico, né? Era muito da coisa corporativa. E acho que é a primeira vez que eu estou num lugar assim seguro, né? Que eu falei de coisas minhas, vulnerabilidades minhas. Então, foi revelador, assim, para mim, uma experiência nova. E estou muito feliz, porque foi com você que a gente tem essa conexão, né, muito forte, de confiança também. Estou muito feliz, Tocho. Obrigada. Ai, que maravilha, querido. Eu também te agradeço. Eu saio daqui melhor do que eu entrei. Que mais bom. feliz do que eu entrei. Eu já estava muito feliz, né? Fiquei muito feliz aí que a gente conseguiu, né, encaixar essa agenda. Como eu te falei, os canais todos aqui do Clube da Transformação estão abertos a você. Né, eu tenho a intenção de fazer vários projetos aí, vários eventos também, né? E tem muitas possibilidades aí que a gente pode pensar de fazer coisas em conjunto também, em parceria. Aqui no clube, a gente vai ter os membros, né, da nossa comunidade, vão ter os membros transformadores. Então aproveito já para te convidar aqui oficialmente para ser uma membro transformadora aqui do clube também. Poder compartilhar aqui toda a sua sabedoria, seu conhecimento também. Aceito. E nós estamos desenhando aí tudo isso, como vai funcionar de uma maneira fluida, leve também, para levar essa consciência aí para as empresas, para as pessoas e para o nosso planeta também, querida. Perfeito. Então, gratidão por estar aqui. Obrigada, Tocho. E vamos fazer o nosso brinde com a kombucha Bubble Bliss, melhor kombucha do Brasil. Ganhou o prêmio de melhor kombucha do Brasil. Deixa eu ver aqui qual que é o sabor dessa aqui. Hibisco e gengibre. Muito bom. Gengibre mesmo. Tem gengibre mesmo.
Saúde. Ah, Poxa, saúde, obrigada. querida. Sabedoria, confiança e paciência. E sucesso consciente para todo mundo, né? Sucesso consciente. Tá pegando isso, hein, Fê? Sucesso consciente. Viva o sucesso consciente. Muito boa. Adorei. Ainda mais que tem sound healing. É boa, né? É diferente. Boa mesmo, diferente. Agradeço muito. Levinha, né? E surgiu de uma líder consciente, né? Que começou a empreender aí também. E isso é lindo, né? Quando você vê manifestar isso, um negócio consciente, um líder consciente. E, gente, quando é para você sai de um jeito, assim, do seu ser, né? E sai com uma clareza tão perfeita, é muito bom. O processo de criação é maravilhoso. É por isso que, como você falou, a gente tem que cuidar da gente, né? Respirar. E se você assistiu esse podcast até o final aqui agora com a gente, né? A gente agradece muito, né? Vocês aí também, porque significa que você priorizou se desenvolver também, se conectar com essa nossa conversa aqui, porque isso para mim é a nova liderança, né? É sobre estar conectado, se permitir, sobre falar das emoções, sobre integrar tudo, sobre cuidar sim da parte técnica, mas também da parte humana, emocional, comportamental e espiritual, né? Nós somos seres integrados aí. Então, gratidão aí, meu querido amigo Fê também, que está aqui nos bastidores. Obrigada, Fê. Agradeço a vocês aí que nos acompanharam aqui até agora. E gratidão mais uma vez, Su. Obrigada, E até o nosso próximo podcast Sucesso Consciente aqui no Clube da Transformação. Gratidão. Arro. Obrigada, gente.